Paz do Senhor a todos, boa noite, pode se assentar, quem ainda está de pé. Meu Deus, eu estava tão seguro, tranquilo, nem fiquei ansioso hoje à tarde. Agora a hora que começou o terceiro louvor, deu vontade de sair correndo por aquela porta. Senhor, mas até por isso, eu queria, antes de começar qualquer coisa, que colocasse Eclesiastes 7, verso 8. Porque nós vamos precisar exercitar isso aqui essa noite. E se você não exercitar isso daqui, talvez você não vai conseguir receber o que a palavra tem essa noite, e é perigoso ficar bravo comigo ainda. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início. E a paciência vale mais do que a arrogância. Na Revista e Corrigida, ela tem umas palavras mais doces, né? Não tem arrogância ali. Fala assim: melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Ou seja, nas duas, o que eu queria aplicar para a gente aqui é para você não fazer nenhum julgamento da palavra antes da conclusão. Aí depois de tudo, se você ficar bravo comigo, não tem problema. Eu já te perdoo agora, em nome de Jesus. Porque estava refletindo sobre esse tema, né? Ambiente, atmosfera e presença. E aí a impressão que a gente tem é que nós precisamos preparar um ambiente, criar toda uma atmosfera para que a gente tenha a presença de Deus. E o ambiente nós temos a nossa casa, a casa de Deus, que ele é um ambiente propício, é um ambiente agradável, é um ambiente que foi feito com todo carinho, pensado nos mínimos detalhes. E aí então, quando a gente vai prestar um culto a Deus, é necessário então se criar uma atmosfera. A gente já tem o ambiente, então precisa se criar uma atmosfera, que ela começa com louvor. E que aí a gente vai se enchendo, vai recebendo, vai sentindo a presença de Deus. Mas eu fico sentado sempre no meu cantinho ali, porque depois a gente sai para fazer a contagem lá das ofertas, né? E eu não sou igual certas pessoas que gostam de desfilar lá da igreja até aqui com tênis abóbora, tênis amarelo, tênis verde, né? Eu sou mais discreto, então eu fico ali no cantinho, que dali eu saio, ninguém me vê. Mas mesmo ali no cantinho, eu vejo muita coisa que acontece. Durante o culto, no começo, no meio, no final. Então assim, nós temos o ambiente todo preparado, e aí a gente chega aqui e precisa se criar uma atmosfera, e o louvor está aqui em cima, e o pessoal está trabalhando, está se sacrificando, está se doando aqui, e é criança que corre para lá, sobe ali no primeiro degrau e pula aqui embaixo, e o outro corre para cá, é os irmãos que chegam atrasado, e aí ele quer sentar lá no último banco, e ele passa aqui no meio esfregando em todo mundo, e aí ele quer conversar. Aí já às vezes ele chega no segundo louvor e ele ainda quer conversar. Ele vai passando e cumprimentando um, cumprimentando o outro, e conversa. Aí
Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente consegue ficar até 3 dias sem tomar água. Vocês sabiam disso? Mas a pessoa chega na igreja e no segundo louvor, ou ele precisa beber água, ou pior, ele manda alguém buscar água. E geralmente é uma criança. Aí a criança vem, passa na escadinha aqui, quando ela desce no último degrau, já cai 2, 3 gotas d'água no chão. Aí a minha presença já sai, né? E para você não ficar bravo comigo, domingo passado foi a minha filha, tá? Ela saiu de casa com a garrafinha dela, porque teve um sábado que ela passou com um copo d'água lá, derramou, eu dei uma olhada para ela, ela percebeu, aí ela veio com a garrafinha dela. Mas como ela não estava dançando e as amiguinhas estavam dançando, ela foi levar água para as amiguinhas. Aí foi 2 copos, um em cada mão. Quando ela chegou no último degrau ali, foi pum, pum, 2 gotas. Aí eu falei para minha mulher, eu vou mandar ela limpar. Você não vai fazer isso com a menina, você vai fazer ela passar vergonha. Aí eu dei uma olhada para ela, ela falou assim, você quer que eu limpo? Eu falei, eu quero. Aí ela foi lá, pegou o pano. Porque assim, a gente tinha um quê com faxina aqui, né? De vez em quando a gente ouvia, é porque não está limpo, é porque não sei o quê, é porque... Teve um domingo que o irmão chegou em mim e falou assim, você viu a cor que está aquele vidro? Eu falei, o que eu tenho com isso, com vidro? Eu estou aqui no culto, domingo à noite, eu não quero saber de vidro. Só que agora que está limpo, que está legal, que está de parabéns. Aí no começo do culto sai derramando água e tal. E a gente estraga o ambiente e quebra a atmosfera que está sendo criada, né? Porque afinal de contas precisa ser tudo perfeito, né? Tudo certinho. O ambiente tem que ser o melhor possível. Mas um acha que está muito frio, o outro acha que está calor. Aí pede para desligar o ar, pede para aumentar, pede para diminuir. E alguém não gosta do escuro, o outro acha que está muito claro. E aí o louvor não sabe o que fazer. Eu imagino que daqui de cima eles sentem, né? Quando a igreja está na presença e quando não está. Eu imagino o louvor aqui em cima tentando criar atmosfera e aqueles irmãos que chegam no segundo, no terceiro louvor, conversando, cumprimentando com quem está aqui, que talvez até já está na presença. Aí vem o irmão, Pai do Senhor, quanto tempo que eu não te vejo? Espera aí que eu vou sentar lá, né? E tudo isso vai dificultando que o ambiente e a atmosfera propiciem que se tenha a presença de Deus no culto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E agora eu acho que o pessoal do louvor vai ficar bravo comigo. A gente imagina que o louvor, ele cria essa atmosfera, né? E traz a presença de Deus. Nós chegamos lá no imersão, no primeiro dia, atrasou um pouco, né? Até resolver questão de hotel, tudo. Quando a gente chegou que estacionou o ônibus, a gente já começou a ouvir um louvor tocando. E quando a gente se aproximou da igreja, estava a Ana Luísa e alguém, que eu não lembro quem estava com a Ana Luísa, que já saiu correndo na frente assim, já saiu correndo da esquina, a gente já sentia a vibração, o louvor, o som. E elas já entraram correndo, o pessoal que estava na porta ali cumprimentando até riram, né? E aí vem eu meio que puxando a Fernanda pela mão, porque a gente criou uma expectativa, a gente gerou uma expectativa e foi entrando depressa para já sentindo aquela unção. Aí a gente arruma um lugar ali que a gente ia ficar. E aí entra meu irmão com a Beth, que eu tinha gerado essa expectativa nele, tipo, faz de tudo para ir no imersão, vai ser muito bom, você vai gostar,
Não tem como eu te explicar, mas lá você vai entender a atmosfera que é aquele lugar. E aí quando a gente está colocando a mochila, alguma coisa na cadeira lá, e eu sinto alguém me abraçando, aí é meu irmão. E ele me abraça e começa a chorar, chorar, chorar copiosamente. Eu senti as lágrimas dele pingando em mim. Porque se criou uma expectativa. E a gente chegou e sentiu aquela presença, aquela atmosfera. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Faz acho que 16 anos que eu me converti, me batizei. Antes disso, eu ia em show de música sertaneja. Essas duplas que estão fazendo bastante sucesso agora, quando estava lançando eles, o pessoal aqui de Votuporanga que organizava uns eventos, traziam todas essas duplas para cá. Tinha lá o Rancho do Patrão, um lugar lá que tinha esses. E a gente ia em quase todos. E quando era um que a gente já conhecia, que a gente já sabia as músicas, quando você chegava no lugar que tinha todo aquele ambiente, aquela atmosfera, a gente também ficava feliz, a gente também pulava, a gente gritava, a gente cantava. Então, qual que é a diferença? Eu tenho certeza e eu senti a presença de Deus lá no Imersão. Mas eu quero dizer assim, que num show de música aí do mundo, as pessoas também vibram, pulam, cantam, choram. A diferença está naquilo que nós vamos fazer no lugar. A diferença está naquilo que nós viemos fazer no culto. Aquilo que nós viemos trazer no culto. Porque se a gente vem no culto só para ver o que vai acontecer e receber, nós somos meros espectadores. Se a gente ficar esperando que o louvor vai cantar, vai tocar para trazer a presença de Deus para nós, talvez isso não vai acontecer. Nós vamos ser um mero espectador de uma apresentação. O que eu quero falar nessa noite é a respeito daquilo que nós viemos trazer. Porque já passou o tempo da gente vir na igreja só para buscar. Nós precisamos vir na igreja trazer a presença de Deus. Nós precisamos vir prestar o nosso culto e trazer a presença de Deus para dentro desse lugar. Não dá só para vir buscar mais. Se você está nos visitando aqui pela primeira, segunda vez, você está fora dessa. Mas tem bastante crente antigo, maduro aqui, que não dá mais para vir aqui só buscar, só para receber. Nós precisamos trazer, nós precisamos entregar alguma coisa aqui, para que a presença de Deus se manifeste nesse lugar. E eu acho que uns 2 meses, eu não sei porquê, o que aconteceu, que a gente foi para o rancho e precisou ir com 2 carros, eu não sei quem foi primeiro, quem foi depois, e aí voltou eu e a Ana Luísa, no meu carro. E aí a gente veio cantando, né? Eu vou contar um segredo aqui, mas eu não estou aberto à negociação, tá? Eu cantei 1 ano e meio num coral de uma igreja, e eu era o cara que fazia o solo lá, né? Aquela parte que canta sozinho e tal. Mas eu não estou aberto a negociações.
E o que acontecia? Eu tinha dificuldade de decorar a letra. E eu tinha que cantar, ensaiar muito, 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 muito. Então, o que acontecia? A Fernanda e a Ana Luísa decoravam primeiro que eu. Porque eu ensaiava lá em casa, né? E de vez em quando a Ana Luísa gosta, ela gosta, ela fala, pai, vamos cantar aquela lá, tal. Aí estava nós dois no carro. E aí a gente veio cantando, lá do rancho aqui, né? Dá uns 40 minutos. E a gente veio cantando um louvor que a gente cantava lá, que era do Paulo e Silas, na prisão e tal. E tinha uma parte que era uma voz da mulher, né? Alisson e Neide, que era bem difícil de fazer. E eu dei conta de fazer, então aí era eu que toda vez tinha que fazer, mas era... E a Ana Luísa aprendeu aquilo, né? Só que hoje eu não lembro mais a letra, e ela lembra. E aí vem nós dois no carro, tal, tentando lembrar essa letra para depois cantar. Aí eu falei, olha filha, que interessante. Eu cantei tanto isso, mas nunca preguei sobre isso. Eu vou pregar isso daí. Aí ela falou, é verdade, pai. E aí quando veio aqui o tema, que eu vi o tema, falei, olha lá, tem tudo a ver, né? Paulo e Silas na prisão, tem tudo a ver com o ambiente, a atmosfera. Então, se pintar uma oportunidade de pregar lá, vai ser isso que eu vou pregar. Se não pintar, eu vou pregar uma quarta-feira ou outra aí que for chamado. Aí o que acontece? Eu estou lá uma segunda ou uma terça-feira no escritório, chega a minha marmita, que eu almoço lá, né? Pego minha marmitinha, vou lá para o fundo. A hora que eu abro a marmita, pim, notificação do YouTube. Aí eu vou lá, plenitude de vida, culto de sábado, pastor Marcos, atmosfera, ambiente, atmosfera, presença. Falei, poxa, mas nunca vem tão boa hora, né? Vou colocar aqui para assistir, enquanto eu almoço. Aí ele começa. Aí qual que é o texto que ele vai pregar? Aí eu falei, não vou assistir. Estou muito curioso, agora na primeira oportunidade vou assistir para ver o que ele pregou, mas é exatamente esse texto. Então quando ele leu o texto, eu falei, não, deixa eu parar, porque eu não quero, não quero ver a pregação dele nesse texto para eu fazer a minha pregação. Eu vou ver depois. Então, se você estava aqui no dia, você vai acompanhar de novo Atos dos Apóstolos 16, a partir do verso 16, que é o texto que eu quero trabalhar. Amém? Então vamos lá. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. E eles criam lá, os gregos criam, que as pessoas que tinham esse poder de fazer adivinhações, elas tinham com elas um deus, chamado Deus Piton. Para eles era um deus, a pessoa tinha um deus. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só, ela, para eles, era possuída por um deus, e ainda estava dizendo que eles eram servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Então, lá em Atos 9, diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo quando ele
foi iniciar seu ministério. Então Paulo teve o discernimento para ver que não tinha nada de Deus ali, mesmo que ela estava proclamando, que eles estavam falando do Deus Altíssimo. Paulo percebeu que aquilo não tinha nada de Deus, que era um espírito maligno, e repreendeu em nome de Jesus, e o espírito saiu, né? Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. O cristianismo não era reconhecido como religião ainda, e era proibido, na época, professar qualquer prática religiosa que não fosse reconhecida por Roma, e o cristianismo ainda não era reconhecido, né? Então eles se apegaram a isso para poder se vingar de Paulo e Silas, pelo fato de Paulo ter expulsado o espírito maligno adivinhador lá que agia na vida do jovem, né? Então, uma multidão unânime os atacou. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiassem com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então olha só a situação. Paulo estava com Silas, né? Ali no verso 5 desse mesmo capítulo, diz assim, ó: assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Então Paulo estava ali no auge, né, da sua jornada, das suas missões, e as igrejas crescendo, sendo edificadas. E aí ele se depara com essa situação. Então eles são espancados, açoitados com varas, e é recomendado que se tenha máxima segurança com eles. Aí então o carcereiro os coloca no cárcere interior. O cárcere interior era o lugar mais escuro, mais úmido da prisão, porque ele não tinha janelas, ele não ficava nas laterais que tinham janelas, acesso à luz do sol. Era o lugar mais seguro. Quem aqui já conheceu um presídio? Uma cadeia? Eu já conheci vários. Nunca fui preso não, tá, gente? Para quem não sabe, eu fui policial, fui bombeiro, então por isso eu conheci presídio. Mas se tivesse sido preso e hoje estivesse aqui também, glória a Deus, né? Mas um presídio, eu vou falar para vocês de um presídio que eu fui novo, estava vazio, o segundo presídio de Riolândia. Eu fui lá como bombeiro para fazer a vistoria, para poder da parte do bombeiro liberar o presídio para funcionar. E os agentes estavam passando por treinamento. Então eles aproveitaram aquele momento da nossa vistoria para fazer como se fosse um dia a dia deles. Então a gente ia num raio, porque tem os pavilhões, raios e celas, né? Então a gente ia lá vistoriar um pavilhão. Aí você entra naquele pavilhão, o cara abre uma grade de ferro, você entra e ele fecha aquela grade. E aí na frente tem outra. Aí o cara abre a outra grade para você passar. E assim em todos os ambientes. E a hora que a gente passava, que fechava uma grade, já dava uma sensação esquisita. Eu estava ali como uma autoridade, fazendo uma vistoria.
Eu sabia que eu não ia ficar preso naquele lugar, mas a sensação era esquisita. E assim, até chegar nas celas, no pátio de sol, a sensação não é nada boa num presídio. Novo, vazio, só os agentes. A sensação não é legal. Você passar e escutar uma grade se trancar nas tuas costas. Aquele barulho do trinco batendo, do cadeado fechando. Não é legal. Mas eu fui também, em 2 ocasiões, em presídios. Eu fui numa rebelião de um presídio em Riolândia também. E é difícil. Mas hoje, que os presídios já são feitos num conceito de direitos humanos, né, de direitos das pessoas, que tem cama, que tem a latrina, que tem o mínimo de conforto, de dignidade. Mas não é legal, é péssimo. Cheira mal. O clima é pesado. Você olha para as pessoas assim, E aí você imagina, né? Você está lá fardado. Você imagina o que vem de lá para cá. E eu fui também num complexo penitenciário de Ribeirão Preto, da FEBEM. Então, são acho que 4 ou 5 complexos para idades diferentes. Não é nada legal, irmãos. Se tem um lugar que você vai dizer assim, ó, aqui pode ter tudo, menos a presença de Deus, é num presídio. Eu estou sentindo tudo aqui, eu posso sentir tudo aqui, menos a presença de Deus, porque o lugar não favorece em nada, o ambiente não favorece em nada, a atmosfera que tem naquele lugar não favorece nada para ter a presença de Deus. E eu fico imaginando como era naquela época. Nessa época que Paulo e Silas foram jogados no cárcere interior, que era o pior lugar do presídio daquela época. Se hoje tem uma preocupação com direitos humanos, com a dignidade da pessoa, se hoje não é legal o ambiente, eu imagino naquela época. E Paulo e Silas estavam lá, depois de terem sido espancados, açoitados com vara. Sabe o que é isso? Eles colocavam as pessoas que iam ser açoitadas, igual os pais da nossa geração anterior faziam. E açoitava com varas, mas não era varinha que talvez alguém aqui apanhou de varinha, que pegava uma varinha lá, não. Eu apanhei com vara de amoreira, irmãos. Tinha uma amoreira no fundo da casa da minha avó. Que vontade de arrancar aquela amoreira. É que eu não dava conta, eu era muito pequeno na época. Mas ô vara doída, ardida. Agora na época era uma vara, eu não sei se era de bambu, que vara que era, mas eles açoitavam os caras adultos. E primeiro diz que rasgando-lhe as vestes, e depois açoitaram com varas. Então eles apanharam muito, aquilo fazia vergões, aquilo fazia sangrar. E eles foram jogados nesse cárcere interior, que é o pior lugar da pior prisão que você possa imaginar. Mas aí vem o verso 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam.
De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Ei, Paulo e Silas, nesse ambiente, depois de ter sido açoitados, estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Que ambiente que tinha ali, que atmosfera que tinha ali. Eles não tinham um ambiente, uma atmosfera para buscar a presença de Deus. Mas o segredo é que eles levaram a presença de Deus com eles. Quando eles entraram no presídio, a presença de Deus já estava com eles. Porque eles tinham a presença de Deus na vida deles. E por isso eu te pedi para praticar o Eclesiastes 7:8 no começo. Para não ficar bravo comigo. Porque é isso que eu quero dizer. Que se a gente vier para o culto trazendo a presença de Deus conosco, não vai faltar a presença de Deus nesse lugar. O louvor pode não estar no seu melhor dia, mas a presença de Deus vai se manifestar. Porque nós já vamos ter trazido ela conosco. É disso que eu quero falar com você. É que nós precisamos ter essa maturidade de vir para o culto, para prestar o nosso culto a Deus e trazer a presença de Deus para o culto. Trazer a presença de Deus para esse ambiente. Todos nós somos responsáveis por gerar a atmosfera que vai trazer a presença de Deus nesse ambiente. Não é o louvor, a dança, o pregador, não é, irmãos. Se a gente vier esperando do louvor, da dança, de quem for pregar, talvez nós vamos chegar sem a presença de Deus e vamos voltar sem. Nós precisamos já trazer essa presença com a gente. Talvez vai ter um dia que você não vai estar bem, que você não vai estar. E aí então você vai receber. Talvez você está começando a tua caminhada ainda. Então você está vindo só para receber. Mas não dá para ser a vida inteira assim. Nós temos que amadurecer. E mesmo açoitado por varas, mesmo passando por humilhação, imagina a humilhação que foi para Paulo e Silas. Mas eles colocaram a presença de Deus dentro daquele ambiente. Aí no verso 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Era já uma sentença. Se alguém que tivesse um preso sob sua guarda deixasse o preso fugir e escapar, pagava com a vida. Então o carcereiro já quis se matar para não passar pela tortura, pelo sofrimento. Mas, no entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Aconteceu o terremoto, abriram todas as portas, quebraram todas as cadeias que prendiam, os troncos que prendiam os pés. Mas eles permaneceram ali. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora, rogou-lhes:
Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Tem alguma parte do texto que fala que Paulo e Silas estavam pregando salvação lá dentro? Eles só estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Aí o carcereiro que queria se matar, de repente falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Era o que estava com eles, irmãos. Eles estavam só orando e entoando hinos de louvor a Deus, mas a presença de Deus que eles tinham com eles, que eles colocaram naquele lugar, que eles levaram para aquele lugar, era tão forte, era tão grande, que no primeiro momento o carcereiro pensou que eles tinham fugido. Ele falou: eu preciso me matar, porque senão alguém vai me matar e eu não sei de que forma vão me matar. Eu não sei o quanto eu vou sofrer até morrer. Então eu vou acabar com isso agora. Aí Paulo fala: ei, fica tranquilo, a gente está todo mundo aqui. Aí ele fala: então me fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para sentir essa presença que vocês manifestaram aqui? Eu preciso ter isso na minha vida. Eu preciso disso. Percebe que a gente fala muito em evangelização. E que às vezes quer se traçar estratégias, quer fazer, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro. Ei, a melhor evangelização que tem é as pessoas reconhecer a presença de Deus na tua vida. O carcereiro quis a salvação na hora. E Paulo e Silas não pregaram salvação em nenhum momento ali. Eu imagino os dois: bom, nós estamos aqui, o que é que nos resta? Vamos orar e louvar e ver o que acontece. E o texto segue, né? Verso 31. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Aí então eles ministraram a palavra de Deus. Mas o homem já pediu para ser salvo. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Começaram apanhando, sendo açoitado com varas. Aí foram presos. Aí de repente aquele que era encarregado de mantê-los na prisão prepara uma mesa farta para eles. Tudo por quê? Por causa da presença de Deus que se manifestou na vida de Paulo e Silas. Independente do ambiente, independente da atmosfera. Amados, nós podemos, devemos e merecemos ter tudo de melhor. O melhor templo, a melhor acústica, a melhor cadeira, o ar-condicionado. É digno que nós tenhamos isso. Mas não é isso que vai trazer a presença de Deus nos nossos cultos. A presença de Deus vai estar presente aqui, vai tocar a vida de pessoas aqui, na rua, onde eu estiver, onde você estiver, quando ela se manifestar através da minha vida, através da tua vida.
É assim que nós vamos evangelizar. É assim que as pessoas vão falar: o que é isso que você tem que eu quero ter? O que é essa salvação que você fala que eu quero isso para mim? Paulo e Silas não foram pregar salvação. Eles estavam só num momento de agonia, de sofrimento, orando e entoando hinos de louvor a Deus. Mas o Deus que se fazia presente na vida deles se manifestou. E da prisão, eles foram colocados numa mesa farta. Aquele que se encarregou de colocá-las no cárcere, providenciou para que fossem lavadas e saradas as feridas. E aí preparou uma mesa. É isso que a presença de Deus gera em mim e em você. Não quer dizer que por a gente ter a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos passar por momentos de dificuldade. Mas sim, que no momento de dificuldade Ele vai se manifestar. Vai manifestar a presença dEle na nossa vida. E a situação vai se reverter. Porque Ele é um Deus que não nos desampara. Ele é um Deus que não nos desampara. Se Paulo e Silas tivessem se sentido desamparados, talvez a história tivesse sido diferente. Mas eles oraram e entoaram hinos de louvor a Deus, porque eles criam que eles não estavam desamparados. Só para encerrar, Romanos 12, 1 e 2. Diz assim, Romanos 12: Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente apresenta o nosso corpo espiritual como um culto a Deus, a gente experimenta da boa, perfeita e agradável vontade dEle. A gente experimenta da presença dEle. Não é mais tempo só de buscar. Nós precisamos trazer. Precisamos trazer a presença de Deus. Isso só vai ser possível se eu viver uma vida lá fora de uma maneira que a presença de Deus não se afaste de mim. Se eu praticar coisas que afastem a presença de Deus da minha vida, eu não vou conseguir trazer para o culto amanhã. Eu vou ter que vir buscar a presença de Deus amanhã. E vai acontecer. Terão dias que eu virei aqui para buscar a presença de Deus. Mas melhor coisa é dar do que receber. É melhor que eu venha trazendo a presença de Deus para colaborar com o ambiente, para colaborar com a atmosfera, para facilitar a vida do louvor. É melhor que seja assim.
E é melhor para mim, para cada um de nós, quando a gente vem trazer ao invés de buscar. Eu não sei se alguém ficou bravo, acho que não, né? Se alguém ficou bravo, me perdoa. Se alguém está chegando aí no segundo, terceiro louvor, me perdoa, mas tenta chegar mais cedo. Se alguém fica mandando as crianças trazer copinho d'água, me perdoa, mas traz tua garrafinha. Amém, amados? Brincadeira, tá? Deus abençoe a todos. Eu agradeço mais essa oportunidade, que é o Renan que vai encerrar.